consegue pôr na cara dele. Trabalho com o tema sustentabilidade. Tem tudo a ver com ela. Sem dúvida. Eu tenho estudado uma teoria econômica de um estatístico que virou economista chamado Georgescu. E ele prega um pouco... Como que ele se chama? Georgescu. Georgescu. Ele é polonês? Romeno. E ele andou pregando no fim da vida um pouco da ideia de decrescimento, né, para a gente poder pregar ou se manter nas gerações futuras. E aí, eu assisti uma palestra de um colega que veio dos Estados Unidos e uma pergunta que me tocou foi: como é que a gente escolhe, como é que a gente fala de decrescimento para o mundo todo, se ainda tem gente que pega comida estragada no chão e tem países nórdicos que tem tudo do bom e do melhor. E ele falou, a resposta do Georgescu, segundo esse colega mestrando, era que a gente tinha que minimizar arrependimento futuro. Sem dúvida. E aí eu me pergunto, mas minimizar arrependimento futuro a custo do agora, né? Essa questão ética é muito difícil de pensar a geração futura. Meu filho, meu neto, meu bisneto. Grande ideia. Como é que é essa temporalidade disso? Primeira coisa, nós não temos um problema até de fazer um decrescimento, desde que a gente seja capaz de repartir a riqueza já acumulada. É só nós observarmos que o Brasil é, em 2010, a 8ª economia capitalista do planeta, o 8º PIB. Mas nós somos o número 66 em educação. O que significa que existe uma concentração, tal como os tomógrafos da Avenida Paulista. Portanto, a questão é que o decrescimento, até do ponto de vista de sustentabilidade, ele vai nos levar a ter que usar mais inteligência estratégica para o uso dos recursos. Você sabe melhor do que eu, porque é a tua área, que nós estamos em grande medida na mão da China quanto a essa questão. Inclusive porque a China, sendo confucionista, alguns princípios do confucionismo, não é que eles são negativos, eles são diferentes da percepção ocidental. E eles colocam aí um agravante, que é a ideia de que tem-se tempo e história. Por exemplo, nós temos 510 anos de vida. A nossa noção de futuro é muito diferente de um povo que tem 5.000 anos, como os chineses e indianos. Nós temos 10% do tempo deles de existência. Para nós, longo prazo é a semana que vem. Curto prazo foi ontem, médio prazo é amanhã cedo. Eles não. A China comprou há 3 anos 400 pianos Steinway, que é o melhor piano do mundo, que eles querem ter os melhores pianistas do mundo no ano de 2100. Nossa noção de temporalidade é outra. Acabou de me ligar agora, para saber exatamente da minha mulher, um genro meu que é alemão, que mora em Florianópolis. A Alemanha é um país mais extenso, esse que eu disse, estou numa palestra, depois te ligo. Eu fui um dia a Ilhabela com ele, e se vocês já viram, Ilhabela tem um pier na área central, que é antigo, ele é do século XVII, uma delícia. E na época que o Michael veio da Alemanha, meu genro, ele não falava português, e eu falava alemão minimamente. E aí um dia eu estava com ele no pier, daí eu disse: Michael, em inglês, né? Esse pier tem 320 anos. E ele ficou olhando para mim. Não foi claro em inglês. Aí eu falei: Michael, você entendeu? Esse pier tem 320 anos. Ele falou: a casa da minha avó tem 780. É outra noção de tempo. Por que eu digo que nós estamos nessa questão nas mãos da China? Porque eu não tenho dúvida que em 10 anos o mundo terá uma hegemonia chinesa e indiana. E o Brasil talvez participando do processo. Aliás, isso é uma tendência para quem estuda a história da humanidade. Você sabe que até 700, 800 anos, o poder estava concentrado no mundo do Oriente, de alguma forma. Antes das chamadas navegações da Europa, ela nada no mundo medieval como uma hegemonia. Ali, essa palavra que se usava para dizer que alguém estava no caminho certo há 800 anos, ele estava orientado ou desorientado. Há 700 anos o poder passou para o norte do planeta. Primeiro o mundo europeu, depois o mundo norte-americano. Nós passamos a falar que alguém estava norteado ou desnorteado. Agora nós estamos nos orientando outra vez, o que está desnorteando alguns e desorientando outros. Você já viu, é a tua área, você ensina isso daqui a 10 anos. Se cada chinês decidir que ele tem direito, como nós temos hoje, um iPhone para cada um, uma parte de TV de LCD, um carro, um computador,
uma ideia de precisa 4 planetas Terra em termos de recursos naturais. Agora nós vamos chegar para eles, quando for a vez deles, dizer assim, agora que são vocês, não pode, tem que proteger o planeta, guardar, fazer decrescimento. Talvez, se eles tiverem inteligência histórica, eles talvez nos digam, tá bom. Ou talvez eles digam, como a gente diz no dia a dia, tudo bem, o que você quer que eu faça? Vocês não vão dar, a gente toma. Como vários povos na história tomaram. Tomaram os lugares, com exército, com tropa. Metade do México foi tomado no século XIX. Tomado, literalmente. A parte que tem nomes espanhóis, que é a parte rica. Não chama Los Angeles, San Diego, São Francisco, Santa Bárbara, à toa. Foi tomado com tropa. Ou você acha que onde há combustível fóssil as pessoas vão passear, que querem pegar um bronze naquela areia toda? Claro que não. Então eu acho que de fato é uma questão muito séria a ser pensada. Leonardo Boff trata disso no livro dele chamado Saber Cuidar, sobre a ética do humano e o cuidado do humano. Mas de fato os chineses podem, nós vamos dizer, não, agora não. Por isso existe sim, essa é uma questão séria. Senão vai e toma. Nós aprendemos isso na história. E depois escreve livro, que é publicado e ensinado na universidade, em que se altera a história real para a história de quem venceu. Quer ver como é que era? Você no teu livro de história, até no cursinho, na apostila. Enquanto os romanos estão tomando e ocupando o antigo Império Romano, tudo que é dos outros povos, isso no teu livro se chamou expansão do Império. Quando esses povos ocupados tomaram de volta o que era deles, se chamou invasão bárbara. Enquanto eles saem de Roma e vão fazendo círculos concêntricos, e tomando terra, escravizando, ocupando tudo que é povo daquela região, chama expansão do Império da civilização romana. Quando esses povos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, que são povos valentes, eles tomam de volta o que era deles, se chama invasão bárbara. E a palavra vândalo, que é o nome do povo, vira sinônimo de violento. A invasão da reitoria é um ato de vandalismo. Imagine se os vândalos vivos estivessem, uma parte deles está, o técnico da França descende deles. Isso é sério. Você sabe que a palavra franco, uma pessoa franca, que ela diz na cara, vem de francês. É o conhecimento em relação a eles. Então você tem razão. Agora eu acho que nós temos que pensar essa questão dessas temporalidades. Ainda bem que você se dedica a isso também. Palavra aberta, porta fechada, horário quase esgotando. Vai. Você, como é chamada? Monique. Monique. Quando você fala dos chineses, que se eles se achassem no direito de ter um iPhone, uma TV de LCD, né, ia precisar de 4 planetas Terra. Estava conversando isso com meu amigo do trabalho, porque eu vejo que lá todo mundo quer ser rico, quer ser rico, quer ser rico. Aqui não. Só pensa em crescer, carreirismo, né? E aí eu falei pra ele, imagina, se todo mundo quiser ser rico, quantos planetas iam precisar? E cria os filhos de outro modo. Tem gente que atua no mundo corporativo de outro modo. Tem gente que atua no campo da política partidária ou de gestão pública de outro modo. Claro que você tem razão em relação a isso. Nós temos uma sociedade, inclusive, de consumo que admite e que cumpre aí um papel, inclusive, de cumplicidade da família. Por exemplo, não quero dar a mim mesmo, né, dessa referência, porque dá a impressão de que você é bom e o resto não é isso. Mas eu sempre usei com os meus filhos, hoje que não faz o menor sentido, né, mas quando eles eram crianças, eu usava como medida de valor, em vez de ser um McDonald's ou um Big Mac, que alguns usam no mundo, calcular valor de coisa, quantos Big Macs valem, né? Eu usava preço de liquidificador. Porque você pega um liquidificador, que é uma coisa mais sofisticada, aí eu falei, pai, eu queria aquele tênis. Falava, quantos liquidificadores custa? Ele dizia, 2 liquidificadores. Eu falei, tá bom. Né? Aí eu falei, e aquela calça, quantos? 4 liquidificadores? Não tem nexo. Uma calça jeans valeu o preço de 4 liquidificadores. Até hoje eles brincam dessa ideia. Agora, será que porque meu filho quer, pode ele sofrer bullying, por exemplo, numa escola? Pode. Eu preciso preparar, inclusive, impedir que a escola admita que a situação aconteça. Porque é tonto, né? É aquele que parte para cima do outro porque ele não é proprietário. Agora, uma criança fica indefesa nessa situação. Agora, não é porque meu filho poderá ser submetido a